nossa primeira palestra de hoje tem como tema essa pergunta: qual é a relação entre Israel e a igreja? Então, o nosso papel aqui vai ser fazer um panorama, um voo introdutório sobre essa relação entre o povo de Israel e nós, o povo da nova aliança, a igreja. E aí depois do intervalo, o João vai esmiuçar isso um pouco mais em relação às promessas, né, da terra prometida de Israel, né, de Romanos 11. Então a gente vai aprofundar um pouco mais depois do intervalo, mas a gente precisa se ambientar, a gente entender qual é o assunto, por que é importante falar sobre isso. E esse é o nosso papel aqui. E essa ideia de falar sobre esse assunto surgiu, né, o Andrew trouxe essa ideia para nós, porque recentemente a gente passou aí por notícias, né, a gente reparou nos noticiários, novamente o surgimento de conflitos entre Israel e a Palestina, né? Vocês ficaram sabendo disso, apareceu aí nos jornais recentemente. Então, um problema político que vem se arrastando há muito tempo e que recentemente tomou novamente aí uma proporção. E especificamente, esse problema, essa briga ali dos israelenses e dos palestinos é um problema político, mas que ele reacende um problema teológico. Como deve ser a nossa relação com Israel? Porque quando a gente vê o noticiário, eu reparei duas reações de cristãos na internet. Uma reação indiferente, tipo, isso não importa. Ou uma reação, né, muito firme, muito forte, né, de apoio à nação de Israel. Então a gente precisa entender como nós, como igreja hoje, podemos e precisamos entender o povo de Israel. O que significa o povo de Israel para nós? E desde já eu queria pontuar que esse é um assunto secundário na teologia. É possível, né, você ter visões diferentes a respeito do povo de Israel e mesmo assim, né, essas visões diferentes serem consideradas cristãs. Então nós vamos tratar aqui de uma linha de pensamento a respeito de Israel, só que possuem outras linhas de pessoas que são de fato cristãos também, são gente séria. Então desde já fica aqui meu total respeito aos irmãos que pensam a nação de Israel de uma forma diferente. Mas nós vamos traçar uma linha aqui a respeito disso e vai ser importante a gente analisar para que a gente não caia em excessos, né? Nem o excesso positivo, né, de idolatrar, chegar a um ponto de idolatrar a nação de Israel, nem um excesso negativo de completo desprezo ao povo de Israel. Ok? Pode passar, por favor. E aí, para a gente começar, a gente precisa entender um pouco de como essas diferentes posições estão, né? Eu coloquei ali a temperatura a respeito de Israel. Algumas posições, uma temperatura mais quente, ou seja, mais próxima ali da nação de Israel, uma visão mais positiva da nação de Israel, e outros posicionamentos que têm uma visão mais fria de Israel, que estão mais distantes. E ali nós vemos duas visões extremas, que estão nos dois polos ali, que são o antissemita e o judaizante. Essas são visões culturais e sociais, não são visões teológicas. O antissemita e o judaizante, ele pensa Israel da forma como ele pensa, por uma questão cultural, social. E ele não está necessariamente se colocando a respeito de Israel por meio de um argumento teológico. O antissemita, você deve saber, é aquele grupo que tem um ódio e um desprezo pelos judeus, a ponto de querer extrapolar isso para uma questão física, né, de feri-los, de matá-los. E a gente viu na história recente da humanidade como o antissemitismo, né, foi danoso para a nação de Israel. Então nós temos um extremo da frieza em relação a Israel, que é o antissemitismo, mas temos do outro lado um extremo, né, da cumplicidade, do amor por Israel, que é a postura judaizante, que uma parte de cristãos, infelizmente, tem adotado, que tem se apaixonado tanto pela cultura judaica, que tem incluído isso na sua rotina, na sua prática de igreja. Então, igrejas, né, que o pastor coloca um quipá, né, que você lê ali um papiro como se fosse uma Torá, a igreja está repleta de bandeiras de Israel, a música é uma música israelita. Então, todo o contexto daquela pessoa, daquele grupo, daquela igreja, está, de uma certa forma, valorizando o povo de Israel, mas indo um pouco além
do que o necessário. Então, tanto a postura judaizante, né, de um amor que chega a ser idolátrico a Israel, quanto o antissemitismo, que é um ódio mortal aos judeus, são visões extremas que a gente precisa fugir, porque não são visões teológicas, são visões culturais e sociais. E já ali no meio, nós temos 3 posições que aí sim são visões teológicas a respeito de Israel. E aí nós temos uma visão um pouco mais quente, mais próxima, positiva ali a respeito de Israel, que é a teologia dispensacionalista, e uma teologia que vamos dizer assim um pouco mais fria a respeito de Israel, em relação às suas promessas, aquilo que ainda precisa se cumprir a respeito de Israel, que é a teologia aliancista. E a gente vai trabalhar ali no que eu imagino que seja um meio do caminho entre a teologia aliancista e a teologia dispensacionalista, que é o aliancismo progressivo. Essa vai ser a nossa jornada aqui de entendimento. Nós vamos entender Israel na perspectiva do aliancismo progressivo. Mas o que significa isso? O que significa ser dispensacionalista? O que significa ser aliancista? E o que significa ser aliancista progressivo? Pode passar, por favor. Eu tentei, colocar aí de uma forma didática, diagramada, as visões teológicas principais, que são o aliancismo e o dispensacionalismo. Essa nossa via média aqui que nós vamos falar hoje ainda é algo muito recente. Então, historicamente, na teologia e na vida da igreja, nós temos essas 2 posições, o aliancista e o dispensacionalista. E por que a setinha do aliancista ela está ali começando azul e se tornando laranja? Ali embaixo você tem a legenda, o azul sendo Israel e o laranja sendo a igreja. Porque o aliancismo ele enxerga mais continuidade entre Israel e a igreja. Eles entendem que Israel e a igreja são um povo e que há uma substituição. Israel é o povo de Deus no Antigo Testamento e a partir da vinda de Cristo há uma substituição. O povo de Israel é substituído pela igreja e há um cumprimento. E há um novo Israel presente na nova aliança. Então, por que o aliancismo ele tem uma temperatura mais fria em relação a Israel? Porque ele acredita que com a vinda de Cristo, a nação de Israel ela simplesmente desaparece e é automaticamente substituída pela igreja. Todas as prerrogativas, as promessas e as profecias para o Israel do Antigo Testamento são traduzidas, são direcionadas e são transportadas para a igreja. Então, Israel é simplesmente uma prévia ali, um início da igreja, é a primeira parte do povo, e então você tem um povo completo depois substituindo Israel, que é a igreja. Já o dispensacionalismo entende mais descontinuidade. Ele entende que o povo de Israel inicia, mas ele não é substituído pela igreja. Ele continua seguindo, enquanto a partir da nova aliança você tem um outro povo surgindo, que é a igreja. Então, para o dispensacionalismo, persiste ainda um povo de Israel de natureza étnica e nacional. Existe de fato um povo que fica lá na Palestina, de sangue judeu, e que permanece ali como uma expressão do povo de Deus. E há uma distinção de papéis e de propósitos entre esses 2 povos. Israel tem o seu papel, tem o seu propósito, e a igreja tem o seu papel e o seu propósito. E a gente vai ver que isso tem muito a ver com a escatologia, com o fim dos tempos, porque essas promessas e propósitos que ainda não foram cumpridos para essa nação étnica, para essa nação do sangue de Israel, vão ser cumpridas no milênio, segundo a teologia dispensacionalista. No fim dos tempos, toda essa promessa que ainda não foi cumprida será cumprida no milênio. E, inclusive, um dos teólogos dispensacionalistas mais conhecidos, o Charles Ryrie, ele diz que essa distinção de Israel e da igreja é provavelmente o teste teológico mais básico para saber se uma pessoa é ou não dispensacionalista. Então, o dispensacionalismo está enraizado nessa separação entre os 2 povos, essa distinção entre o povo de Israel e a igreja, o povo da nova aliança. Agora, é importante a gente ressaltar que há diferentes dispensacionalismos. Não há uma via única para pensar o dispensacionalismo, e a gente não vai ter tempo aqui de abordar um a um. Mas apesar deles terem argumentos distintos, eles vão acabar convergindo a respeito da mesma conclusão sobre Israel. E é preciso pontuar aqui também
que o dispensacionalismo hoje, ele é predominante no meio evangélico brasileiro. Porque você provavelmente ouvindo aqui essa minha conceituação, você possivelmente pode ter ouvido já, é mais provável que você tenha ouvido uma definição dispensacionalista do que aliancista. E um exemplo disso, né, um estudioso aí dessa questão de Israel e da teologia bíblica do Antigo Testamento, ele fazendo um trabalho de doutorado, ele fez um levantamento que atualmente existem aproximadamente 25 empresas de turismo especializadas só de turismo em Israel. Isso é só uma informação para a gente entender como que a teologia dispensacionalista ela é disseminada pelo meio evangélico. Gabriel, qual o problema de viajar para Israel? Nenhum, eu tenho vontade, um dia se Deus quiser irei. Mas o problema é a ênfase em que é tratada. Olha, vamos viajar para Israel porque ali tem algo místico, aquele povo tem alguma coisa diferente, especial, e você vai receber alguma coisa ali que você não tem em lugar algum. A ênfase precisa ser analisada. Uma viagem para Israel, para a gente conhecer os lugares bíblicos, vai ser importante para o estudante da Bíblia, até mesmo para a nossa espiritualidade, ver os lugares onde o nosso Senhor passou, isso tudo é maravilhoso. Mas muitas vezes essas viagens são tratadas como romarias místicas, dando essa ênfase muito baseada nesse pensamento do povo de Israel. Nós precisamos valorizar Israel, ainda tem promessas a serem cumpridas no povo de Israel. Então isso é um sinal. Um outro sinal importante da relevância do dispensacionalismo, principalmente no século XX, é a forte influência depois da Segunda Guerra para a criação do Estado de Israel. Muitas das potências ali foram influenciadas, aconselhadas por teólogos que seguiam o dispensacionalismo em favor da criação do Estado de Israel. Por quê? Porque entendiam, e entendem, os dispensacionalistas entendem até hoje, que há uma promessa da terra, ainda uma promessa a ser cumprida no povo de Israel étnico. O povo ainda tem uma promessa da terra a ser cumprida, ainda tem uma promessa de ser mediador das nações a ser cumprida. E nós vemos essa influência teológica acabando influenciando até mesmo decisões políticas. A gente viu isso recentemente no nosso país, ano passado ou no outro, quando houve um burburinho da transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E isso tem muito a ver com a influência do aconselhamento de pastores, as nossas lideranças políticas que têm essa perspectiva dispensacionalista. Não, olha, vamos transferir para Jerusalém, porque ainda há uma promessa. Israel é um povo que ainda vai abençoar todas as nações, nós precisamos estar conectados com isso. Então tudo isso acaba trazendo até mesmo influências políticas. Então a gente precisa entender que hoje o dispensacionalismo, ele vamos dizer assim, é predominante no meio evangélico brasileiro. Em relação à escatologia, a visão do fim dos tempos do dispensacionalismo, ele tomou proporções sem precedentes, por meio de literatura e por meio de filmes, deixados para trás. O mais famoso deles é a literatura, os filmes que olham o fim dos tempos sob uma perspectiva dispensacionalista. Então, nós vemos como que isso, de fato, acabou se alastrando e se tornando predominante no meio evangélico. Mas pode passar, por favor. Agora, qual é a nossa proposta? Nós vimos o aliancismo e vimos o dispensacionalismo. Agora, o que esse aliancismo progressivo, esse meio do caminho, vai nos proporcionar na relação de Israel e da igreja? A maioria das posições, o aliancismo, o dispensacionalismo, aborda essa relação diretamente. Israel e igreja, ou então Israel e igreja separados. Já o aliancismo progressivo, ele busca uma relação indireta. Então, no nosso diagrama ali, o azul sendo Israel, o cinza, Cristo, e o laranja sendo a igreja, nós vemos que, de fato, há um povo na antiga aliança, e esse povo, ele se cumpre na pessoa de Cristo. Então, de fato, o povo de Israel teve o seu papel, e todas as suas promessas e realizações que foram prometidas ali no Antigo Testamento, elas todas se cumpriram. Mas não se cumpriram diretamente na igreja, elas se cumprem em Cristo. E a partir de Cristo, isso é transmitido à igreja. Então não há uma substituição automática de Israel pela igreja.
Mas o Novo Testamento apresenta Jesus como o cumprimento de Israel. Então, existem promessas no Antigo Testamento futuras a respeito de Israel? Sim, no Antigo Testamento tinha promessas futuras a respeito de Israel. Só que todas elas se cumpriram. Se cumpriram em quem? Em Cristo, na pessoa de Cristo. Então Jesus Cristo, ele é o cumprimento de todo Israel e de todos os mediadores da aliança do Antigo Testamento. Ele está inaugurando as promessas a Israel. Então ele personifica a identidade. Por que o Messias é judeu? Para cumprir as promessas feitas ao povo de Israel. Ele completa o papel, ele completa o chamado, ele completa a vocação de Israel. Todas as instituições da época de Israel, o sistema sacrificial lá do tabernáculo, o próprio tabernáculo, o templo, a instituição do sábado, as festas judaicas, a lei como um todo, os marcadores de identidade como a circuncisão, os ofícios, conhecidos de rei, profeta, sacerdote, os eventos-chave da história de Israel, o Êxodo, a Páscoa, tudo isso encontra seu ápice, a sua conclusão, o seu telo, o seu cumprimento na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Então Jesus é o verdadeiro Israel. Ele é quem cumpre as promessas feitas a Israel. Ele preenche tipologicamente tudo que a nação de Israel previa e esperava. Agora, o que significa preencher tipologicamente tudo que era prometido a Israel? Pode passar. A gente precisa entender um pouco a respeito da tipologia. E aqui eu coloquei duas imagens, A imagem de um gato, que a sombra dele acaba parecendo com um guarda-chuva, mas é a sombra do gato. E uma foto de uma planta de um apartamento. E por que eu coloquei essas duas imagens? Porque da mesma forma que a sombra, ela mostra algo da realidade, De fato, sob uma perspectiva, ela está mostrando um aspecto da realidade do gato. Ela mostra uma silhueta, ela mostra certos traços, mas a sombra ela é incompleta e passageira diante da realidade. Então, se você olhar só para a sombra do gato, você de repente pode até enxergar um gato ali, mas você pode enxergar um guarda-chuva. Então, por mais que a sombra ela mostre algo da realidade, ela não está mostrando a realidade completa. Da mesma forma, a planta de um apartamento, por mais detalhado, bonitinho que seja feito ali no AutoCAD, na maior tecnologia possível, a planta do apartamento nunca vai ser a mesma coisa ou a mesma experiência de você entrar no apartamento na realidade. A planta sempre vai ser incompleta, ela nunca vai conseguir passar a ideia total, plena do que significa aquele apartamento. Então a tipologia, da mesma forma, é o estudo de como as pessoas, os eventos e as instituições do Antigo Testamento funcionam para antecipar e para prever as realidades maiores. Então a correlação entre o tipo do Antigo Testamento, a sombra, e a gente vai ver as passagens que utilizam essa nomenclatura, tudo o que é feito, passado no Antigo Testamento, se torna um tipo, uma sombra daquilo que viria, da realidade do Novo Testamento. Então isso é mais do que uma analogia, é um padrão projetado com o objetivo de apontar para Cristo e para a sua obra. E aqui na tipologia a gente trabalha com essas duas ideias, o tipo, ou seja, a sombra, a planta, aquilo incompleto, provisório, mas que está apontando para uma realidade cheia, plena e completa. Então nós vemos a antiga aliança repleta de tipos, de sombras, de plantas, coisas incompletas e provisórias que de alguma forma estão apontando para a realidade maior e completa. Vamos lá, pode passar. Vamos ver algumas passagens. 1 Coríntios 15, 45, 47. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, ou seja, o tipo, a sombra, o esboço, o primeiro homem, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Que Adão era um tipo. Adão era uma sombra que mostrava algo da realidade que viria mais à frente. Então nós temos um primeiro Adão que foi colocado ali no jardim e falhou.
Um primeiro Adão que caiu e com isso levou toda a humanidade ao pecado. Mas nós temos um segundo Adão, que esse sim, um espírito vivificante, veio, se tornou homem, assim como o primeiro Adão, mas esse não falhou. Esse passou pela sua vida sem erro, sem pecado, morreu em nosso lugar e completou a obra que o primeiro Adão não conseguiu completar. Então nós temos um segundo Adão, que é a realidade, o cumprimento, e um primeiro Adão, que é a sombra. Então a gente está vendo como as pessoas, os eventos, as instituições do Antigo Testamento são todos grandes esboços daquilo que viria a ser completo em Cristo. Então a vida de Adão é um exemplo, é um esboço daquilo que o povo de Israel ia enxergar no Messias. O primeiro Adão pode ter falhado, mas virá um segundo, um último Adão que completará essa obra. Seguindo, Hebreus 8, de 3 a 5. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. O autor aos Hebreus aqui então está falando, em outras palavras, que o santuário, o tabernáculo, o templo do Antigo Testamento é um tipo, era uma sombra, era um esboço de uma realidade que ainda viria. Então Cristo, ele cumpre todo o sistema de adoração do Antigo Testamento. O tabernáculo é um tipo de Cristo. O sistema sacrificial, o cordeiro que era sacrificado, né? E aí o sangue do cordeiro era propiciação do pecado, trazia a redenção para aquela pessoa, o perdão dos pecados. O sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus para o perdão dos pecados. Tudo isso é um esboço do que Cristo faria definitivamente. E o Antigo Testamento, ele é incompleto por quê? Porque toda vez você tinha que matar um animal para perdoar o pecado. E agora você tem um cordeiro que é morto e que nos salva de uma vez por todas. Então a gente não precisa estar toda vez. Então a sombra é incompleta, é provisório. A sombra não é definitiva. A sombra, o tipo não resolve o nosso problema. Mas agora em Cristo nós temos tudo isso completado. E de fato, de forma definitiva, nós temos esse problema resolvido. Então, eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então o autor aos Hebreus está mostrando aqui que o templo, o tabernáculo, é um tipo, uma cópia, uma sombra do antítipo, né, do cumprimento da realidade que seria em Cristo. Então a gente está trazendo os exemplos aqui, né, você está me entendendo, que Cristo, ele está cumprindo todas aquelas pessoas, eventos, instituições que estão no Antigo Testamento e que apontam e mostram o caminho para a realidade de Cristo. É por isso que a gente afirma que a Bíblia, ela tem um único tema. A Bíblia tem uma espinha dorsal, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então tudo, desde o início, a gente começa a entender tipologicamente Adão, o sistema sacrificial, o templo, o tabernáculo, tudo apontando. Os grandes mediadores das alianças, Abraão, Moisés, Davi, todos tipos de Cristo apontando para a pessoa de Jesus. Pode seguir. Hebreus 9, 23 e 24. Hebreus é um tratado tipológico, né, gente? Se a gente trabalhasse aqui, ia ficar até o fim da tarde. Mas mais uma passagem de Hebreus. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, ou seja, os tipos, as cópias, os esboços, as sombras, fossem purificados com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Então ele está dizendo que o santuário feito por homens era uma representação, era uma cópia, era uma sombra de uma realidade maior que viria. Cristo não entrou no santuário feito por homens, ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Temos mais uma passagem ainda. Hebreus 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Até a nomenclatura é a mesma, né? A lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela não consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar.
Ele está dizendo que as pessoas chegavam lá todo ano para entregar o seu sacrifício, e elas tinham que fazer isso todo ano. Porque se esse sacrifício fosse eficaz, de um ano para o outro ela poderia, resolver o seu problema, não pecar mais, e aí ela não precisaria se sacrificar no outro ano. Mas eles estavam lá todo ano, porque a lei não resolvia o problema do pecado. Como diz lá em 2 Coríntios, a letra mata e o Espírito vivifica. O que significa? Que a lei, que é o sinal da antiga aliança, a aliança do Sinai, a lei, ela mostra a condenação, ela mostra que somos pecadores. Ela não tem o poder de nos tornar salvos, porque nenhum de nós, pelas suas próprias forças, tem condição de cumprir toda a lei. Nenhum de nós. Nós só conseguimos por meio da obra de Cristo na cruz, da graça do Senhor derramada sobre nós. Então a lei por si só, ela não é suficiente para nos salvar, para resolver de forma definitiva o problema do pecado. Então ela é, como diz o Novo Testamento, um tutor que está nos levando até Cristo. Então a lei está nos conduzindo para a realidade maior. Então Cristo é o cumprimento da lei. Por isso que ele diz no Sermão do Monte: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, porque Ele é a lei. Ele é a realização, Ele é o cumprimento. Toda a lei estava apontando para Ele. Porque quando você se depara com a lei, você vai lá ler toda aquela lei, você fala: não consigo cumprir. E agora o que eu faço? Ou eu vou sentar e chorar e aguardar a vinda do inferno, ou eu vou caminhar em direção a Cristo, a quem pode resolver o problema do meu pecado. Então a lei está nos conduzindo à presença de Deus. E lá, nessa realidade maior, nós temos o problema do pecado resolvido. Então, as pessoas, os eventos, as instituições do Antigo Testamento, elas são sombras, elas são algo que aponta para uma realidade maior. E por que a gente está falando isso? Porque eu quero chegar que, dentre essas pessoas, eventos e instituições, que são apenas sombras, que são cumpridas e são realizadas, finalizadas em Cristo, está o povo de Israel. O povo de Israel era um tipo de Cristo, era uma sombra, era uma planta, um esboço que está sendo cumprido numa realidade maior. Mas ele está sendo cumprido diretamente na igreja? Não! Quem cumpre as promessas de Israel é o próprio Cristo. E aí a gente vai ver depois que a igreja recebe isso de uma forma indireta, por meio dos méritos de Cristo. Ok? Pode passar. Vamos ver então essa relação de Israel com Cristo. Jesus, como eu já falei, é o verdadeiro Israel, porque ele encarna a identidade, a vocação, os papéis que são profetizados ao povo de Israel. Como a gente já viu, Jesus é o último Adão. Jesus é o profeta definitivo, ele é o sacerdote final, ele é o rei exaltado, o filho de Davi, o filho maior que Davi. Ele é o israelita fiel, na medida em que ele cumpre tudo o que Deus tinha prometido e destinado à nação de Israel. Então, a relação de Israel e Cristo é de cumprimento. Cristo está cumprindo as promessas feitas a Israel. E a gente vai ver alguns exemplos disso. Por exemplo, o filho do Egito. Lá em Mateus capítulo 2 diz o seguinte: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 13 a 15. Aqui nós vemos também o cumprimento de uma tipologia. Nós temos um tipo, nós temos uma sombra, nós temos um esboço de uma realidade que viria. E qual é o tipo? Qual é a sombra? Nós temos a pessoa de Moisés. Moisés é um bebê que está exposto ao perigo da morte, porque um governante quer matar os bebês do sexo masculino. E ele, de uma forma ali, organizada, orquestrada por Deus, ele acaba caindo na frente, no colo da filha do faraó. Então nós temos um bebê que está com a ameaça de ser morto e é salvo pelo Egito. A filha do faraó salva essa criança e Moisés se torna um filho do Egito. E esse filho do Egito é o responsável por tirar o povo de Israel do próprio Egito.
Então nós temos um filho do Egito sendo o líder do êxodo, da saída do povo do Egito em direção à terra prometida. E quando Mateus está falando aqui no capítulo 2, que ele diz que se cumpre o que o Senhor tinha dito ao profeta, do Egito chamei o meu filho, a gente tem que lembrar que Mateus, a audiência de Mateus é predominantemente judaica. Então Mateus intencionalmente faz muitas citações do Antigo Testamento. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, nós temos um tipo, lembra de Moisés? A história de Jesus é muito parecida, né? Nós temos um bebê em que há um governante querendo matar todas as crianças e que esse bebê foge para o Egito, ele é salvo da morte pelo Egito, assim como Moisés. E Mateus está dizendo, olha, nós temos um filho do Egito aqui. E ele está fazendo a citação de Oséias 11, versículo 1. E esse filho do Egito, assim como Moisés era um filho do Egito e levou o povo pelo deserto até a terra prometida, esse filho do Egito, esse novo filho do Egito, vai ser responsável por um novo êxodo. Moisés ele não conseguiu completar a sua jornada, né? Ele não entrou na terra, ele chegou ali nos 45 do segundo tempo. E aí Josué consegue inserir o povo na terra. Mas nós temos um novo filho do Egito que está liderando um novo êxodo. Os salvos em Cristo, nós salvos, estamos caminhando num deserto, né, vamos dizer assim, tipológico, em direção a um novo êxodo. Cristo, assim como Moisés, mas mais do que Moisés, porque ele cumpre, ele faz isso de forma definitiva, ele está nos levando num novo êxodo. Mas para onde? Lá para a região da Palestina, lá no Oriente Médio? Não, ele está nos levando num novo êxodo em direção à Nova Jerusalém. Então nós temos um tipo, uma sombra, toda uma história que mostrava uma realidade maior. Então a história de Moisés, do Egito, do êxodo, chegar na terra prometida, é tudo um grande esboço que Deus estava mostrando para dizer, olha, está vendo lá no Novo Testamento vai acontecer isso também. Na Nova Aliança, isso vai acontecer, mas de forma maior e mais definitiva. Porque isso não vai estar restrito a uma etnia e nem a um território. Mas isso vai contemplar toda a igreja, gente de todas as nações. E que não vai ficar restrito ao território da Palestina, mas que vamos em direção a Jerusalém celestial, rumo à eternidade com Cristo. Então nós vemos aqui, Mateus está dizendo que Cristo é o filho do Egito. Ele é aquele que cumpre aquilo que o tipo de Moisés começou. E como eu falei, isso é uma citação de Oséias 11, versículo 1. E o profeta aqui não está só recordando o êxodo que passou, mas ele está antecipando uma futura restauração, um novo êxodo. Então, Mateus identifica Jesus como o verdadeiro Israel, que vai recapitular, que vai encarnar essa história de Israel. E esse filho vai inaugurar um novo êxodo. E por isso Moisés é um tipo de Cristo. Moisés está apontando para a pessoa de Jesus. Então Jesus vai iniciar essa restauração futura que é aguardada desde então. Pode passar. A gente tem uma frase do Thomas Schreiner que ele fala o seguinte: o batismo de Jesus nas águas do Jordão representa um novo êxodo. Ele, por assim dizer, atravessa para a terra além do Jordão, e a descida da pomba significa o início da nova criação. O próprio relato do batismo de Jesus, Mateus vai nos mostrar que é um cumprimento também de pontos e de eventos, de acontecimentos do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente vê que depois que Jesus se levanta das águas, vem uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me agrado. E isso é uma clara alusão a Isaías 42, versículo 1. E os judeus que estavam ali provavelmente conheciam essa citação. Isaías 42, 1 diz: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Ou seja, uma outra forma de dizer: esse é o meu filho em quem me agrado. É o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito. E o que acontece no batismo de Jesus? O Espírito Santo desce como pomba sobre Cristo, e ele trará justiça às nações. Então nós vemos no batismo de Jesus um cumprimento da descida do Espírito Santo. E a gente vê esse padrão em diversos momentos. Gênesis 1, versículo 2 diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então nós temos uma terra sem forma e vazia, o Espírito pairando sobre a face das águas, e o que acontece depois? A criação.
Deus cria o mundo. Então nós temos o Espírito pairando sobre a face das águas e criação. Em Gênesis capítulo 8, né, vem o dilúvio, e lá no capítulo 8 Moisés lança uma pomba. E essa pomba vai pairar sobre as águas para ver se de fato já tinha terra firme. E a pomba volta ali com o raminho da árvore, mostrando para Noé que de fato já tinha terra. Então nós temos o Espírito pairando sobre as águas na criação em Gênesis 1, nós temos uma pomba pairando sobre as águas em Gênesis 8, numa recriação. O dilúvio ali, o pós-dilúvio é uma recriação do mundo, Noé está recomeçando a vida no mundo. E aqui nós temos novamente o Espírito pairando sobre as águas em forma de pomba, mostrando o que? Estamos recomeçando. Assim como começamos em Gênesis 1, recomeçamos em Gênesis 8, nós temos mais um sinal que estamos recomeçando. Nós temos aqui uma pomba representando o Espírito Santo pairando sobre as águas, mostrando que o batismo de Jesus é um recomeço. Ele está liderando o novo êxodo. Esse é o nosso filho do Egito que vai nos liderar em direção a Jerusalém celestial. Então nós vemos que tudo isso vai apontar para Cristo como o verdadeiro representante de Israel. O servo do Senhor, o agente desse êxodo, desse novo êxodo. E Jesus se identifica com o seu povo, porque ele passa pelas águas e o Espírito desce sobre ele. Pode passar. Além disso, do filho do Egito, Jesus também é o cumprimento do que é chamado do filho do deserto. Aqui o Mark Strauss, ele diz que Jesus representa a nação e cumpre a tarefa do Israel escatológico no deserto. O que isso significa? Uma vez que ele se identificou com Israel pelo seu batismo, a passagem pelas águas, esse filho é levado pelo deserto por 40 dias para ser tentado por Satanás, espelhando assim, né, a caminhada, o vagar de Israel pelo deserto por 40 anos. Então nós vemos a história se repetindo. Você tem um povo que passa pelas águas do Mar Vermelho, é batizado, vamos dizer assim, pelas águas do Mar Vermelho, e encara 40 anos de deserto. E agora nós temos um novo representante do povo de Israel que passa pelas águas e que vai encarar 40 dias de deserto em representação, né, espelhando a caminhada do povo de Israel por 40 anos. E Jesus responde a cada citação do diabo no deserto com uma citação de Deuteronômio. Em primeiro lugar, o diabo coloca uma dúvida em relação à provisão divina. Olha, transforma essas pedras em pães. Em relação a culto a outros deuses, né, adorar a ele, e em relação a colocar o Senhor à prova. Se joga aí do pináculo do templo. E todos esses, a dúvida quanto à provisão, o culto a outros deuses e colocar o Senhor à prova, foram pecados que Israel caiu no deserto. Israel duvidou quanto à provisão divina, tanto que teve que descer o maná. Israel cultuou outros deuses. Moisés subiu ali no monte para receber os 10 mandamentos, quando voltou tinha um bezerro de ouro. E o povo colocou o Senhor à prova no deserto. Foram pecados que Israel caiu no deserto. E o novo representante, aquele que cumpre as promessas de Israel, ele vai para o deserto, assim como o povo, ele passa pelas mesmas tentações, mas ao contrário do povo, ele vence, ele obedece. Ele é o filho obediente do deserto. Ele é o que Israel deveria ter sido no Sinai. Então todas as promessas de Israel que falharam no Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. Por isso ele é o israelita fiel. Temos ali ainda um último exemplo de Jesus como uma videira verdadeira, uma passagem conhecida de João 15, né? E aí o D.A. Carson vai dizer: Jesus substituiu o templo, ele substituiu as festas judaicas, ele substituiu Moisés, vários locais santos, mas aqui, na passagem da videira, ele supera Israel como o próprio locus, ou seja, a posição, o lugar do povo de Deus. Então João apresenta Jesus como uma videira verdadeira, em oposição a uma videira falsa, a uma videira hipócrita, que é o próprio Israel, que a gente pode ver lá no Salmo 80, depois você pode conferir lá, dos versículos de 8 a 19. Lá no Salmo 80, nós temos uma videira que tinha tudo para dar certo, mas é uma videira que falhou, é uma videira falsa, é uma videira que não frutifica. Lá o salmista clama por restauração, lembra do Êxodo e apela lá no Salmo 80 para que Deus levante o Filho do Homem que restaure essa videira. E a profecia da restauração da videira por meio de um filho do homem, de um rei,
se cumpre em Jesus quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. O povo sabia muito bem essa analogia. Eles conheciam o Salmo 80, que Deus tinha falado para Israel: vocês são uma videira falsa. E Jesus diz em João 15: eu sou a videira verdadeira, eu estou cumprindo o que Israel falhou. E de acordo com João 15, de 1 a 8, os que estão organicamente unidos com essa videira, incorporados ali como ramos frutíferos, são participantes de Jesus e se tornam o verdadeiro Israel. Mas quem são os ramos dessa videira? Quem são aqueles que estão ligados a Jesus? Será que são apenas os judeus étnicos, a nacionalidade judaica? E a gente precisa entender, pode passar, sobre esse conceito da semente de Abraão. Quem são aqueles que estão ligados a essa videira? Se existia uma videira falsa e agora tem uma verdadeira, ok. Mas quem são esses ramos? João 8 vai nos dizer o seguinte: Abraão é nosso pai, responderam eles, ali os mestres da lei, os judeus. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Então olha o impacto dessas palavras de Jesus, que os dois falam: não, nós somos filhos de Abraão. Ele falou: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Vocês seguem o caminho do pai de vocês, o pai de vocês é o diabo. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que judeus descrentes não são filhos de Abraão, mas são filhos do diabo. Então o que conta para ser um ramo dessa videira não é a etnia. Você não ganha isso por nacionalidade, por nascer de alguém judeu. Mas o que conta é a quem nós servimos e a quem nós obedecemos. Quem é o nosso pai? É isso que Jesus está dizendo. Esse é o ponto que conta. E a gente vai ver isso em algumas outras passagens do Novo Testamento. Pode passar, por favor. Gálatas 3, 26 a 29. Paulo diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Percebeu o critério? Não é mais a nacionalidade, o nascimento, mas é a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo está dizendo aqui que quem crê em Cristo se torna parte, se torna ramo dessa videira, essa pessoa se torna descendente de Abraão. Mesmo estando etnicamente longe da cultura judaica. Mesmo que você não tenha nenhum antecedente, nem muito longínquo, não tem ninguém judeu na minha família. Sim, mas Paulo está dizendo que se você crê em Cristo, você é descendente de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que têm fé, como Abraão teve. Então o apóstolo já fala aqui dessa participação dos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, na comunidade da nova aliança. E isso sendo um cumprimento das promessas do Antigo Testamento acerca da semente de Abraão. Que Abraão diz lá, em ti serão benditas todas as nações da terra. De que forma isso é cumprido? Como que a descendência de Abraão abençoa todas as nações da terra? Jesus cumpre isso. Quando ele salva a gente de todas as nações, ele está cumprindo o que foi dito a Abraão. Todas as nações da terra estão sendo abençoadas pelo descendente de Abraão. Cristo está proporcionando isso por meio da sua salvação. Pode seguir. Romanos 4, de 9 a 12. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Ou seja, o que ele está dizendo é que os sinais físicos exteriores dos judeus, que é a circuncisão, não eram o que garantiam você estar como ramo na videira, porque Abraão a fé lhe foi creditada antes da circuncisão. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então o que Paulo está dizendo? Abraão é pai de quem não passou pela circuncisão e crê em Cristo.
mas ele é pai também de quem passou pela circuncisão e crê em Cristo. Então não importa a origem étnica, o que importa é a fé em Cristo, sendo judeu ou não sendo judeu. O ramo da videira é aquele que tem fé em Cristo. Ainda uma última passagem, Romanos 9, de 6 a 8. Paulo diz o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Então nem todos, Paulo está dizendo, os que são descendentes, vamos dizer assim, naturais de Abraão, judeus de sangue, que dizem Abraão é meu pai, nem todos esses descendentes são filhos de Abraão. Porque o contexto do Antigo Testamento, né, junto com os profetas, eles previram um povo internacional reunido como igreja, como uma comunidade que não é restrita necessariamente à etnia, que está sob um único rei acima de todos. Então nós vemos que desde a obra de Cristo na cruz, a verdadeira descendência de Abraão é aqueles que têm fé, que depositam a sua fé no Senhor. Então nós vemos que todas as promessas feitas a Israel eram uma sombra de tudo que se cumpriria na pessoa de Cristo. E aí Cristo cumpre tudo o que é direcionado a Israel no Antigo Testamento, e a partir de então ele cria um povo. Ele inicia uma nova criação. A videira falsa ficou para trás, e agora ele é a videira verdadeira. E ele começa a crescer os seus ramos. E esses ramos, ele não faz acepção. Ele não pergunta, olha, qual é a sua ascendência? Ele só traz aqueles que creem para junto dele. Pode passar. E então, tendo visto isso, essa relação de Israel e Cristo, tudo que é prometido no Antigo Testamento é cumprido em Cristo. E agora, como que isso chega até nós? Vimos a primeira parte, de Israel para Cristo. Agora, de Cristo para a igreja. Como que isso chega até nós? Então, se Jesus é o cumprimento de Israel e de todos os mediadores da aliança do Antigo Testamento, quais são as implicações para a comunidade, para a igreja, dessa união pela fé no Senhor? Como já mencionei aqui, a igreja está ligada a Israel apenas indiretamente, por meio do seu relacionamento com Jesus. Então a igreja ela não desloca Israel, ela não substitui, ela não elimina Israel, mas é a continuidade restaurada de uma nova aliança pela qual Israel ansiava. Então o que a igreja vive, e o que ainda vai viver mais plenamente, né? A gente está ainda naquele momento já e ainda não, já vivemos alguma coisa, mas ainda não plenamente. O que a igreja já vive e que ainda vai viver mais, é o que Israel ansiava. Então Cristo cumpre essas promessas e proporciona isso a nós. Por isso que nós temos o privilégio de fazer parte da nova aliança. Como diz aí o William Keynes, a relação entre a igreja e Israel não é uma sucessão direta, nem uma disjunção radical, mas uma relação de continuidade mediada. E mediada por quem? Pela pessoa de Cristo. É possível descrever a igreja como verdadeiro Israel, mas sua continuidade com o Israel rejeitado é encontrada na figura representativa de Jesus, que é quem cria uma ponte histórica salvífica mesmo durante seu cumprimento. Então o aliancismo progressivo vai entender essa relação de Israel com a igreja como indireta. A igreja é o cumprimento de Israel apenas por causa de Cristo, que é o verdadeiro Israel. E isso eu entendo que ajuda a equilibrar a visão a respeito de Israel. Nem tanto, nem muito amor, nem idolatria, nem vamos agora adquirir o costume judaico, e nem um total desprezo. Não, deixa para lá, não serve para nada. O judeu nunca foi bom. Nenhum nem outro. Então nós precisamos, eu entendo que essa visão ajuda a equilibrar. Israel teve a sua importância. Foi importantíssimo o povo de Israel ter passado por tudo que passou, porque aquilo estava apontando para uma realidade maior. E Cristo cumpriu tudo isso que estava prometido a eles. E nós usufruímos disso hoje como povo da nova aliança. Pode passar. Ainda na relação de Cristo com a igreja, a gente precisa comparar aí essas duas passagens. Êxodo capítulo 19 diz o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Essa é uma promessa dada a Israel, lá aos pés do Sinai, em Êxodo capítulo 19. E nós vemos que essa promessa ela é repetida de forma muito semelhante, lá em 1 Pedro 2, quando Pedro está dizendo à igreja. Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu até destaquei ali com a mesma cor, né? Tesouro pessoal, povo exclusivo, os termos semelhantes, né? Sacerdócio real, reino de sacerdotes, nação santa, nação santa. Então, o que Pedro está dizendo é, as promessas que foram dadas a Israel no Antigo Testamento, Jesus cumpriu, e agora essas promessas são dadas à igreja. Então, nós recebemos essa promessa por causa da obra de Cristo que cumpriu a promessa feita a Israel. Então, nós recebemos, nós herdamos essas promessas de Israel somente e exclusivamente por causa da obra de Cristo. Não há uma sucessão direta, não há uma troca de bastão, Moisés chega e entrega aqui para os apóstolos, para os representantes da igreja, não. Isso se cumpre em Jesus, e aí por causa de Cristo, a igreja recebe essas promessas. E aqui desde o início da epístola, né, de 1 Pedro, Pedro vai identificar o seu público como principalmente gentio. As pessoas podem até achar, né, poxa, não, mas ele poderia estar falando para judeus, mas o Pedro identifica seu público ali com uma linguagem, né, de exílio, imagem de Israel no Antigo Testamento, que agora é aplicado ao povo de Deus, que não enxerga essas distinções étnicas. Então, na passagem mencionada, né, a identidade, as funções que normalmente seriam aplicadas a Israel, agora são identificadas com a igreja. E Pedro aplica essas questões à igreja, porque a igreja é o povo do novo êxodo. Como a gente falou, Jesus está nos liderando no novo êxodo. Ele é o filho do Egito, que está levando o seu povo aí pelo nosso deserto temporário aqui em direção a uma terra prometida muito melhor do que lá de Israel, nossa Jerusalém celestial. Então, independentemente de origem étnica ou de questões nacionais, de povo, de nação, agora a igreja é a verdadeira raça. Nós somos a geração eleita. Algumas versões mais antigas dizem que nós somos a raça eleita. Deus criou uma nova raça, uma nova etnia, o quê? Os seus filhos, os salvos. São um novo povo, são uma nova nação que Deus redime através do Cordeiro. Nesse grande êxodo, que vai nos conduzir à nossa Jerusalém celestial, né? A gente vai passar por esse deserto, vai chegar lá e vai ter um banquete preparado para nós, como diz lá em Apocalipse. Pode passar. Então, para a gente concluir, o Israel étnico e nacional, ele é um padrão tipológico que aponta para Jesus, o Messias, o israelita fiel. Então, vamos pontuar aqui, resumir algumas coisas que a gente falou. Então, o Israel étnico, ele é um padrão tipológico que está apontando para Jesus. Então, os indivíduos do Antigo Testamento, eles estão prenunciando tipologicamente a pessoa de Cristo. Da mesma forma, Deus usa, né, a nação israelita para apontar para um filho maior, que é o próprio Cristo, e uma comunidade de fé que é a igreja. Então, Israel está relacionado à igreja de uma forma secundária, de acordo com essa relação mediada por Cristo, conforme aquele diagrama que a gente botou: a seta azul, a pessoa de Cristo, e a seta laranja. Pode seguir? A igreja... desculpa, volta. A igreja não... o segundo ponto. A igreja não substitui nem absorve Israel, nem mesmo tem um plano distinto para cada um dos povos. A igreja herda as promessas do Antigo Testamento apenas indiretamente, pelo fato de Cristo ter cumprido as promessas feitas ao Israel étnico e nacional. Então, Israel era um tipo de Jesus. E por derivação, um tipo da comunidade da nova aliança regenerada. Então, dessa forma, a gente entender a relação de Israel e da igreja assim, de forma indireta, passando por Cristo, evita uma unificação direta de Israel, e aí eu entendo uma desvalorização do povo de Israel, tal como a teologia aliancista propõe, mas ao mesmo tempo evita uma separação significativa de Israel e da igreja. Cada um apresentando planos distintos, como diz o dispensacionalismo, porque nós acabamos de ver aqui que Cristo cumpriu essas promessas. Então, a gente não pode pensar que ainda existem promessas a serem cumpridas para um Israel físico, étnico,
Porque Cristo, Ele é o israelita fiel que cumpre essas coisas. Por fim, agora sim, pode passar? Mais uma frase de Thomas Schreiner. Os privilégios que pertenciam a Israel agora pertencem à igreja de Cristo. A igreja não substitui Israel, mas cumpre as promessas feitas a Israel. E todos aqueles judeus e gentios que pertencem a Cristo são agora parte do novo povo de Deus. Então, nem desprezo, nem idolatria. O povo de Israel foi um instrumento de Deus, mas ele foi um instrumento de Deus que foi cumprido em Cristo. E isso colaborou para a formação de um povo da nova aliança. Então, nem tanto, nem tão pouco. Nós devemos ter uma visão equilibrada. O povo de Israel foi muito importante. O Antigo Testamento é valioso para nós. Mas as promessas dadas a eles estão cumpridas em Cristo. E nós hoje, como povo da nova aliança, usufruímos isso pela fé e pela graça do Senhor, o Evangelho maravilhoso que nos alcançou. Amém? Passa mais um, por favor. Para a gente entender um pouco mais isso, né, eu deixo aí essa recomendação. Esse livro é um lançamento da Editora Vida Nova, que é o Reino de Deus através das alianças de Deus. Esses são dois autores, o Peter Gentry e o Stephen Wellon, que são dois expoentes desse aliancismo progressivo que eu falei, e eles vão, nesse livro, fazer uma teologia bíblica. Eles vão explicar lá desde a criação, fazendo uma caminhada, né, sobre a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão. Então eles vão fazendo uma caminhada explicando toda essa história e como tudo isso está apontando para Cristo. Então é um excelente complemento aqui para a nossa palestra, essa primeira palestra da manhã. Então fica aí a indicação, né? A gente tem ali uma quantidade de livros disponíveis, né, desse livro, a gente fez um pedido dele. Então, se você puder adquirir, é importantíssimo, é a visão da teologia bíblica de acordo com essa visão que a gente viu aqui do aliancismo progressivo, ok? Quero fazer mais uma indicação também, né, não sei se muitos de vocês sabem, no início do ano eu lancei um livro, né, não sobre esse assunto, né, pode ser, né, de repente, quem sabe no futuro, mas um livro sobre o culto cristão, chamado Razão Visceral, uma proposta convergente para o culto cristão. A gente falando sobre a importância também de cultuar a Deus, como termos um culto equilibrado da mente, do coração. Então vai ser, vou ficar muito lisonjeado se você também adquirir o livro. Se você quiser, eu faço uma dedicatória para você. Então, indicações, né? Adquira esse livro, né? Creio que vai ser bom para o nosso entendimento, principalmente em tempo de pandemia, né? A noção de culto foi muito diluída entre as pessoas, os membros das igrejas. Então é importante a gente reavivar esse tema. E esse livro está disponível ali e também o reino de Deus através das alianças de Deus. Ok, meus irmãos? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.